Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Todos os fundadores de religião impõem regras, impõem cultos também, incitam ao fanatismo e exigem submissão. Todos os fundadores de religião. Jesus não. Jesus não fundou qualquer religião. Nada exigiu. Fez apenas uma recomendação. Porque ele apareceu como se fosse uma brisa perfumada numa manhã de sol, amenizando o calor, espalhando harmonia. E fez apenas uma recomendação. Amor incondicional a Deus, ao próximo e a si mesmo. E foi mais além. Disse que aí, nesses dizeres, estavam incluídas todas as leis divinas, e todos os profetas. Tudo aquilo que os profetas vieram falar antes dele, as leis que já tinham sido apresentadas para nós, tudo estava incluído no amor incondicional a Deus, ao próximo e a si mesmo. E Simão Pedro, numa oportunidade, porque eles estavam se esclarecendo, os apóstolos, Simão Pedro pergunta a Jesus, mas como amarmos a Deus? Porque os judeus já sabiam como é que se amava a Deus. Mas Simão Pedro, para ver se Jesus tinha a mesma ideia do que eles já tinham recebido antes, porque eles, através do judaísmo, porque eles eram todos judeus. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e foi morto judeu. Então os judeus sabiam. Aí Simão Pedro pergunta, mas como amarmos a Deus que a gente não conhece, que a gente não vê? E Jesus diz a ele, Simão, tu amarás a Deus ou não através do teu próximo, através das tuas ações com o teu próximo. Aí tu estarás amando a Deus ou não. Então nós podemos diminuir ainda mais essa recomendação de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem na sua instrução dos Espíritos a lei de amor. Mas de que amor que a gente fala? O amor de querer bem, de nos ajudarmos uns aos outros, de começar a lutar conosco mesmos para desenraizar de nós esse grandioso egoísmo que todos nós carregamos ainda. Qual é a maior chaga da humanidade? Pergunta Allan Kardec na questão 913 do Livro dos Espíritos. O egoísmo. E logo depois Fenelon faz um tratado sobre o egoísmo, para nós nos instruirmos. E nós, criaturas humanas, então, partimos desses ditos de Jesus, transformados ao longo do tempo naquilo que mais nos convém, e não naquilo que realmente ele veio recomendar. Criamos para nós um Jesus Cristo místico. Uma criatura que, não sei de onde a gente tirou isso, mas é a criatura para quem a gente devia estar de mãos postas, adorando, rezando, alguns até se ajoelhando. Mas quando foi que Jesus exigiu isso de nós? Ele nunca exigiu nada. Ele só recomendou. E mandou criaturas para exemplificar para nós, porque o exemplo que ele deu para nós não adiantou. Ou será que adiantou? Bom mestre, pergunta o moço rico para ele. Quando o moço rico diz, bom mestre, por que me chamais bom? Disse Jesus. Bom é o Pai que está no céu. Se ele não é bom, que sobra para nós? Mas mestre eu sou, ele disse. Então ele veio como um mestre, para nos instruir, para nos dar orientação de como nós nos dirigirmos na vida, para sermos um dia aquilo para o qual o Senhor da vida nos criou, para sermos espíritos puros. Obviamente que vai demorar muito tempo. A nossa caminhada terrena aqui para atingirmos um 3º grau, nos estudos, deve levar uns 15, 18 anos por aí. Na caminhada evolutiva
nós precisamos de milênios e mais milênios, mas um dia chegaremos lá. Então ele sempre mandou, antes dele já vieram instrutores para nós. Para o nosso mundo é uma escola, não é? Todos nós sabemos que é uma escola. Se nós aqui abrirmos uma escola aí, nós vamos admitir alunos lá sem ter mestres? Para que vai servir a escola? Se o nosso mundo é uma escola, é lógico que tem que ter mestre a nos ensinar as coisas diferentes, porque ensinar coisas iguais não precisa, as iguais nós já sabemos. Tivemos antes de Jesus um número tão... Não tem como a gente dimensionar o número de criaturas que vieram. Não estou falando só dos profetas da Bíblia, que a Bíblia fala em 16 profetas. Não estou falando de filósofos que vieram antes de Jesus. Vários deles que mais nós citamos é Sócrates, depois Platão, e quantos outros que a história nos mostra. Tudo mestres para nós. Temos contemporâneos nossos, mas tem alguns, são 3 que nós citamos mais, que foram nossos contemporâneos, já voltaram para casa, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, espíritos muito à nossa frente na caminhada evolutiva, mas que vêm aqui para nos ensinar como devemos agir. Nós tivemos João 23, provavelmente estamos com outro aí, provavelmente, tomara, porque esse mundo mais do que nunca precisa de criaturas em postos chaves que coloquem uma moralização acima de qualquer coisa. Nós tivemos no século passado, como é que a gente vai citar um ou outro? Citar um do século passado. Albert Schweitzer, nome esquisito. Alberto não é esquisito, é Schweitzer. Um médico humanista que abandonou tudo para cuidar de criaturas na África, num lugar que ninguém queria ir. Um americano desses muito rico, passeadores pelo mundo, que gastar o dinheiro não tem problema nenhum, mas esses que passavam a vida a viajar, a fazer passeios, ele conhecia o Dr. Alberto Schweitzer, lá da Europa. Conhecia a fama dele como médico, como regente também, que lidava com música, porque vez que outro Dr. Schweitzer ia à Europa, certamente que aos Estados Unidos também, para angariar fundos para levar para lá, para a África, para lá, porque nem sabiam onde é que era, e nem queriam saber. Alguns achavam, como esse que encontrou ele lá na África, em Lambaréné, ele pensava que o Dr. Alberto, com prestígio, com a riqueza não tinha mais, mas ele achava que tinha. Com a fama que ele tinha, que o Dr. Alberto Schweitzer tivesse descoberto um lugar paradisíaco para morar na África, ganhar dinheiro e viver num lugar aprazível. E esse americano, num desses passeios que inventam, assim, que são meio exóticos, ele passando por Lambaréné, encontra o Dr. Alberto Schweitzer por lá e descobre que é ali que ele mora, ali que ele trabalha. E o homem ficou num misto de estupefação, de admiração, de um monte de coisa, e disse para o Dr. Alberto Schweitzer: mas, Dr. Alberto Schweitzer, o que fez o senhor abandonar a Europa para vir para Lambaréné? Para tratar bócio, lepra, tuberculose e ser perseguido por essa gente miserável e imunda? Por que o senhor não deixa que venham para cá os medíocres? O senhor é um dos maiores gênios do século XX, comparado a Einstein, a Gandhi. O que fez o senhor abandonar a Europa? E ele, na simplicidade das pessoas simples, diz a ele assim: um fato muito simples fez com que eu viesse para cá. Eu fui em um domingo de Ramos, numa missão protestante, para conversar com um pastor, lá na minha terra natal, em Keiselsberg, da Alsácia-Lorena. Eu era então muito jovem, tinha apenas 21 anos. O Dr. Alberto, nessas alturas, já estava lá com seus 80 anos, mais ou menos.
Eu era então muito jovem, tinha 21 anos, e encontrei sobre uma mesa uma revista de capa verde. Enquanto eu aguardava o pastor, eu folhei aquela revista. E havia umas fotografias. As fotografias de várias choças, cabanas, várias choças imundas, abarrotadas de criaturas, de leprosos, abarrotadas de criaturas em decomposição, em vida, e ao redor a floresta dominando aquilo tudo. Embaixo das fotografias estava escrito: você é cristão? Por que você esquece os seus irmãos? E eu dei-me conta que aquelas criaturas a quem eu nunca tinha visto, apesar de tudo, eram meus irmãos. E eu tive a impressão que Jesus me disse: Alberto, eu quero que você vá para lá. Eu quero que você vá para lá, Alberto. Então eu viajei a Paris, fiz medicina por 5 anos, me formei, comecei a trabalhar. Fui criando fama e riqueza, mas não saía do meu pensamento aquele dizer de Jesus: Alberto, eu quero que você vá para lá. Então eu estudei medicina tropical por mais 2 anos e abandonei tudo. Porque de que adiantava eu ser um homem rico e aplaudido se os meus irmãos estavam morrendo de lepra por minha indiferença? Então eu vim para cá. Estou aqui já há 50 anos. E se mais 50 anos eu tivesse, dá-los-ia para voltar para cá. Mas, doutor Alberto, por que não deixa que venham para cá os medíocres? Porque os medíocres não têm visão. São muito instintivos. Vivem ainda como animais. Comem, gozam e dormem. Comem, gozam e dormem. Estão na faixa primitiva do instinto ainda. Porque para uma coisa dessas é necessário ser muito homem. Para uma coisa dessas é necessário ter ouvidos para escutar Jesus. Dr. Albert Schweitzer. As criaturas como ele estão na terra para nos mostrar qual é a ação nossa que vai fazer com que nós nos tornemos um dia as criaturas que nós tanto admiramos e que nunca, pelo menos eu nunca tinha pensado, que um dia nós podemos e vamos ser como eles. Mas se Deus nos ajudar, nós vamos, não é verdade? Pois é, parece que Deus não ajuda a gente. Se Deus me ajudar, eu vou pagar minhas contas. Não, se eu trabalhar e conseguir dinheiro, eu vou pagar as contas. Ele me ajuda a trabalhar. É lógico que nenhum de nós tem a condição moral, porque nós estamos em construção. Nós estamos nos construindo. Nós somos espíritos habitantes de um mundo de provas e expiações. Não devemos exigir demais de nós, nem dos outros também, que a gente gosta muito de exigir dos outros. Não devemos exigir demais de nós, porque nós não temos aquelas condições que essas criaturas têm. Mas um dia eles foram como nós. Um dia o Dr. Albert Schweitzer foi uma criatura truculenta, estúpida como eu, como muitos que estamos por aqui. Um dia Chico Xavier foi como nós. Um dia Francisco de Assis, o doce João Evangelista, um dia ele foi como nós. Mas não foi só por vontade de Deus que eles chegaram onde chegaram. A vontade de Deus é igual para todos os seus filhos. Então o Senhor da vida, através de Jesus, que é o governador espiritual da terra, espera de nós que nós comecemos a pensar melhor essas coisas, não a sair de uma hora para outra sendo Chico Xavier ou o Dr. Schweitzer. Não adianta, a gente não vai conseguir isso. Porque nenhum aluno que está ali na 3ª, 4ª série, por mais que ele queira, ele vai dar um pulo lá para 2º grau ou para 3º grau, muito menos ainda. Mas nós precisamos começar o exercício. Começar o exercício da área da caridade.
a fazer aquilo para o outro, a proposta de Jesus, amar teu próximo como a ti mesmo. Mas eu acho que a gente está colocando a carreta na frente dos bois. Amar ao próximo é a nossa preocupação, mas tem mais um pedacinho da frase, como a ti mesmo. A gente tem que pensar bem nessas frases que a gente lê. Tem que conseguir entender o texto. Será que eu já aprendi a me amar? O que é eu me amar? A resposta é difícil. E eu não tenho a resposta. Eu só sei uma coisa, que me amar não é procurar ficar mais bonito, ou mais isso, ou mais aquilo, ou mais magrinho, ou mais gordinho, não é isso. Que, aliás, isso é muito bom que a gente faça, que a gente se cuide. Porque, como diz Divaldo Pereira Franco, o povo não é obrigado a ficar assistindo a feiura da gente, então a gente dá uma retocada. Mas não é isso que nos faz ser criaturas mais elevadas ou menos elevadas. Mas cá para nós, que ninguém nos escute, para que mais feinho do que era Chico Xavier? Estou dizendo feinho assim, porque é para dizer eu estou feioso. Pois é, né? Mas é uma criatura que, se a gente chegasse perto, nunca cheguei perto dele. Mas as criaturas que chegavam perto não sabiam explicar o que sentiam. Tem tanta gente tão bonita que a gente olha e pessoa belíssima, chega perto, dá vontade de sair de perto. Então é isso que nós precisamos, esse amor interno nosso que nós precisamos começar a desenvolver. Eu preciso desenvolver em mim, cada um de nós precisa desenvolver em si, mas como é que se desenvolve isso? Isso nós sabemos. Recomendação dele, sempre ele, nas nossas vidas. Jesus Cristo é muito mais importante nas nossas vidas do que a gente imagina. Nós estamos num grau ainda tão pequeno evolutivo que a gente não consegue entender a importância dele nas nossas vidas. É natural isso. Porque ele é uma criatura mística, ainda que a gente tem que rezar para ele. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, eu não consigo dimensionar esse tempo. Eu não consigo dimensionar o meu tempo. Vamos fazer um rápido exercício de memória. Como é que nós somos hoje? Nós sabemos. Não somos lá essas coisas, mas a gente sabe o que a gente é. Como é que nós éramos, como diz a música, há 10 mil anos é um salto muito grande. Há 1000 anos, como é que nós éramos? Sei lá. E há 10 mil, então, como diz a música. E há 100 mil anos, como é que nós éramos? Nós vamos mais adiante, vamos indo devagar, vamos se preparando. E há mil anos, e há 100 mil anos, como é que nós éramos? Nós já existíamos. Há muito. E há 1 bilhão de anos, como é que nós éramos? Nossa! Sendo que eu sou hoje há 1 bilhão de anos, não sei qual dos reinos que eu estava, mas eu já existia. Há 1 bilhão de anos, a gente não consegue nem pensar, pois há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus Cristo já era o Espírito puro de mais alto grau, não se sabe há quantos bilhões de anos para trás. Para que uma criatura dessa vai precisar das preces da gente? É infantilidade nossa, não é maldade, é infantilidade. Que alguns de nós ficamos de mal com Deus, porque Deus não deu o que a gente queria. É igual uma criancinha que o pai e a mãe não deram, ele queria brincar com a faca, o pai e a mãe não deram. Eu estou de mal com meu pai e minha mãe, o faca, outra coisa que vai se machucar. Nós somos muito parecidos ainda. Então, por isso que nós precisamos ter paciência conosco mesmos. Espírito puro de mais alto grau é aquele espírito que, seja onde for que ele vá habitar, não há a possibilidade dele falhar. Apenas espírito puro, veja só,
só espírito puro, ele vai no lugar como vem ao planeta Terra e pode falhar pelas paixões terrenas, pelo abafamento da matéria sobre o espírito, pode. Mas depois que atinge o mais alto grau, não há mais a possibilidade. Então não há necessidade de nós rezarmos para Jesus. Há necessidade de nós entrarmos nessa comunhão da vibração da prece, que é importantíssima. Eu não estou tirando o valor da prece, por favor. Mas lá no Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, é a questão 664, na terceira parte, quando fala da lei de adoração, quando vai falar sobre a prece, não é a primeira questão da lei de adoração, logo adiante, deve ser a quinta, sexta, que começa a falar sobre a prece. E ali os Espíritos respondem a Kardec que a melhor prece que uma criatura possa fazer é através da ação. Deve ser por isso que Jesus nos disse, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então nós temos tantas criaturas a nos instruir, outros até parecidos conosco, muito longe desses que eu citei, mas que pode nos instruir. Tudo aquilo que nós sabemos, alguém nos ensinou. Tudo, absolutamente tudo que nós sabemos, alguém nos ensinou. Por que que alguém teria o compromisso de ensinar-me, aí eu não tenho compromisso de ensinar ninguém? Capítulo 24 do Evangelho, não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Mas também falo com essas palavras, como é que a gente vai entender isso, né? Mas aqueles assim um pouquinho mais passado no tempo, como eu, certamente sabe o que é candeia, sabe isso. Ou como aqui nós estamos num país da Copa, que nunca falta luz, mas se por acaso faltar, a gente vai acender uma vela e vamos colocar aonde? Embaixo da mesa? Não, nós vamos colocar na parte mais alta, se der para botar na pá do ventilador, para que ela se esparja para todo o ambiente. Então, luz, quando falamos em luz para espírito, estamos falando em conhecimento. Então, aquilo que nós adquirimos de conhecimento, nós devemos não sair falando, praticando. Falar quando for necessário. Aliás, Francisco de Assis recomendava para aqueles que o seguiam, quando eles iam sair a fazer as pregações do Evangelho, última recomendação dele nos conta a história. Pregai somente quando necessário pela palavra. Não era para sair falando, era para sair agindo. Então as criaturas que vieram ao nosso meio, que agiram de maneira diferente e que nós, por atavismo, penso que hoje não mais, mas há talvez não muito tempo, nós nos ajoelhávamos pedindo ajuda para eles, às vezes pedindo coisas que não fazem a mínima falta para a gente. Poucos de nós pedimos a Deus paciência. E é bom não pedir. Porque se eu peço, é perigoso. Porque se eu peço a Deus paciência, Ele não vai me mandar um envelopezinho com paciência. Ele vai me mandar a criatura chata que é para eu desenvolver a paciência. Então vamos com calma quando começar a pedir as coisas para Deus. Porque nós precisamos construir dentro de nós essas virtudes. Nós precisamos conviver mais com as pessoas aonde a gente vive, a ser mais solidário. Quem não gosta de receber um passe? E quantos já pensaram em aplicar passe? Se é bom para mim receber passe de alguém, será que não seria bom alguém receber passe de mim? Ah, mas eu nunca pensei nisso. Não, é natural que a gente nunca tenha pensado. Mas está na hora de nós começarmos a pensar nisso. Foi isso que Jesus veio dizer. Foi isso que ele veio demonstrar. Ele veio trazer, porque Moisés trouxe a lei, uma lei ainda brutalizada por nosso atraso moral, intelectual e moral.
Jesus vai falar a mesma coisa que Moisés falou. Claro que se a gente for ler ali é totalmente diferente, mas não. Só que Moisés usou dos argumentos que tinha que usar naquela época, há 3.500 anos. Imaginemos se Moisés se apresenta com a doçura do Chico Xavier. Coitado, não ia sobreviver nem à adolescência. Tinha que ser uma criatura dura, um espírito de alto grau como era e é Moisés. Basta ver que no momento da transfiguração de Jesus, quem foi que se apresentou lá com Jesus? Moisés e Elias. Então não é qualquer espírito. E agiu como ele agiu, pela necessidade. Então nós temos à nossa volta criaturas nos dando exemplo, lutando, passando dificuldade às vezes. Dificuldades financeiras, dificuldade de saúde, mas no seu ritmozinho ali de fazer alguma coisa por alguém. Seja numa casa espírita, numa casa católica, numa casa evangélica, em casa que não tem nenhuma conotação de religiosidade, lá dando sua contribuição, ajudando. Alguns que têm menos condições fazendo esse trabalho dentro de casa, que às vezes nós espíritas fazemos tão bem isso no centro espírita e falhamos tanto em casa. O normal não é isso, mas pode acontecer. Nós nos queixamos demais da vida. Mas não para nunca essa chuva. Faz o que, uns 2 dias, quem é que aguenta esse calor? A gente se queixa de tudo. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não sei como é que vocês acham. Estou falando de nós. Por que que Deus... nós estamos habitando um mundo de provas e expiações, a gente quer o quê? Tem um companheiro nosso do movimento espírita lá de Guaíba, pô, aquele é conhecido em tudo quanto é lugar, deve ser conhecido aqui também, Luiz Alberto. Ele fala de uma maneira assim muito engraçada, porque ele já assistiu, sabe? Então ele falando assim sobre isso, sobre viver nesse mundo, diz ele assim, viver no mundo de provas e expiações não é melzinho na chupeta não, diz ele assim. Mas é claro que não. A gente se horroriza com esses acontecimentos e realmente... O mundo que está num processo acelerado de provas e expiações para da regeneração, nós estarmos assistindo a isso. Mas por que acontece isso? Por que existe? São criaturas precisando vir aqui no nosso meio, criaturas, muitos deles ficaram séculos ou milênios retidos na dimensão espiritual, que estão vindo agora que a gente tem uma condição um pouquinho, ficaram retidos para que nós conseguíssemos chegar nessa condição, senão a gente não chegava. Eles agora estão passando por aqui para levarem no seu psiquismo, para onde forem, aquilo que eles viram em nós. E o que eles estão vendo em nós? Em muitas boas ações, em alguns não tão boas. Em todas as épocas da humanidade vem espíritos mais atrasados que nós e vem espíritos muito mais adiantados que nós. Quantos de nós, se tivéssemos aproveitado melhor as reencarnações, poderíamos hoje ser criaturas que nós citamos tanto? Eu não sei se nós estamos muito atrasados na caminhada, se estamos no ritmo normal. Mas nós estamos agora dentro da casa espírita para receber da dimensão espiritual as instruções que nós recebemos lá e aqui esquecemos, para começar a praticar. Nós tivemos no tempo de Jesus quantas criaturas? Criaturas que tinham como um roteiro de vida uma escolha muito infeliz, que depois de encontrarem-se com Jesus se transformaram. Nós ainda não encontramos Jesus. Porque aquele que encontrou Jesus nunca mais será o mesmo. Quem viu ele passar, quem ouviu falar dele, continua igual. Mas quem encontrou Jesus nunca mais será o mesmo. Uma das maiores criaturas do Evangelho era uma criatura que naquele tempo, no tempo de Jesus, agia muito pior do que nós agimos hoje. Era uma criatura riquíssima, poderosa, feminina, que naquele tempo mulher não contava. Era uma prostituta.
uma mulher que era admirada por todas as outras mulheres, só que nenhuma dizia isso, porque elas odiavam, ela tinha uma inveja tremenda, que era uma mulher belíssima, rica, poderosa, os homens a procuravam, mas era uma mulher atormentada. Ela tinha tormentos que nós às vezes olhamos riqueza e achamos que as criaturas são felizes, alguns até pode ser, mas não é a riqueza que dá felicidade. A felicidade que nós vamos sentir um dia é quando nós agirmos positivamente na vida daquele que queira. Essa mulher com seus tormentos todos, ouvia de uma amiga sua: Maria, por que não vai conversar com o Rabi Galileu que passa por aqui? Porque essa amiga sempre que podia ia escutar Jesus. E Maria de Magdala, dentro daqueles conceitos ou pré-conceitos da época, ela dizia: mas como é que eu vou me aproximar desse homem? Porque a tradição dizia que uma criatura de má vida, que era considerado de má vida pela sociedade, não podia ficar na mesma calçada que viesse um homem santo. Qual homem santo? Aqueles na época que exploravam as viúvas se diziam homens santos. Então, se aqueles que faziam aqueles horrores eram tidos como homens santos, não podiam cruzar perto de uma criatura de má vida, como é que Maria de Magdala ia se aproximar de Jesus? E ela não foi. Mas o tormento foi tão grande, que um dia ela foi pelo menos assistir a ele de longe. Ficou assistindo aquela criatura incomparável a falar, olhou para a multidão de estropiados, de doentes, e ficou olhando para ele, e parece que tudo que ele dizia era para ela, mas ele nem tinha visto ela ali. Ele falou, quando terminou a pregação, que o povo começou a se movimentar, ela começou a olhar a dificuldade daquelas criaturas se movimentar, se mexer, paralíticos, todas aquelas dificuldades da época. E eles foram se afastando e ela ia embora também, mas antes de ir foi olhar para ele de novo, ele vem vindo em direção a ela. E ela quer correr, ela tem que sair do caminho, imagina, se ela não podia ficar no caminho de um fariseu daqueles, como é que ele ia ficar no caminho de um homem santo? Ela quer sair e não consegue, ele vem se aproximando e chama pelo nome. Ô Maria, tu me conheces, mestre? Oh Maria, eu sou bom pastor, eu conheço o meu rebanho, as minhas ovelhas, uma a uma, pelo nome. Mas então tu sabes que eu sou uma criatura perdida, uma criatura viciosa, uma criatura odiada por todos? Eu sei, Maria, eu sei. Mas eu sei também que tu podes te transformar se tu quiseres. Ah, mestre, nos tormentos que eu vivo, se é para me transformar para melhor, eu te dou a minha vida. Eu te dou a minha vida agora. Não, Maria, eu venho buscar a tua vida. Mas não será agora, é muito cedo. Mas também não será muito tarde. E dialogou um tempo com Maria de Magdala, que quando ela saiu dali, ela estava intimamente transformada, que é essa transformação que nós precisamos, não é embelezamento, é a intimidade. No outro dia, à tardinha, enquanto Jesus fazia pregações, ela estava lá no meio daquele povo, ajudando um, ajudando a outra, aquela bela mulher lá ajudando as pessoas, e assim passou a ser a vida dela. Passou a vender os bens que ela tinha, e eram muitos, para ajudar aquelas criaturas que eram uma miséria. Hoje a gente fala em pobreza, a gente fala em miséria, que naquele tempo, a miséria de hoje não se comparava com aquilo. Não existia nada. A gente se queixa, e com razão, do SUS, de não sei o quê, mas, gente... E ela começou a se desfazer dos seus bens e começou a se sentir aliviada. O significado da vida é servir. E o tempo foi passando, até que um dia crucificaram Jesus. E ela ficou perdida como todos os apóstolos. Perdida não. Ela acompanhou ele ao Calvário. Só as mulheres que acompanharam ele ao Calvário. Tinha um dos apóstolos junto, que era um meninote, aquele tempo era menino, 18 anos. João, depois conhecido como João Evangelista. Só as mulheres. Maria de Nazaré, é óbvio. Ela, Maria de Magdala. Maria e Marta, irmãs de Lázaro.
Maria Marcos, a mãe do depois evangelista Marcos, só as mulheres. Depois da crucificação, Jesus aparece para ela, primeiro para ela. Mas depois de que Jesus, junto aos 500 da Galileia, ele ascende e se vai, os apóstolos começaram a se organizar para ir para as pregações. Eles só entenderam a missão deles depois que Jesus foi crucificado e que voltou para dar mais instrução. Eles estão se organizando, estão na praia se organizando para ir. Pedro, Filipe, Tiago Menor foram fundar a Casa do Caminho, e outros foram para aqui, para lá, para pregar o Evangelho. E ela está ali junto. E ela diz para Pedro, Pedro, me leve com vocês. Não posso. Pedro, eu não tenho mais nada, eu não tenho família, me leve com vocês. És mulher, não posso. Seu Pedrinho não era... Ela entendeu, eles não a perdoavam. Eles não a tinham perdoado pelo que ela era, porque nós somos de taxar as pessoas pelo que elas foram, não pelo que é. A criatura pode ficar 50 anos, 60 anos tendo só atitude digna. Um dia ela dá uma pisada fora do que aquilo que a gente considera fora do contexto, ela passa a ser vista pelo erro. Não pelos 50, 60 anos de coisas boas, passa a ser vista por um momento infeliz que ela teve. Eles se foram e ela ficou ali. Foi pedir emprego nas casas, mas quem quer dar emprego para ela? Uma mulher perigosa, aquela bonita, com fama que ela tinha. Tentou e não conseguiu nada. Ficou ali pela beira da praia, zanzando. Na terceira madrugada que ela está por ali, ela ouve um barulho de matraca, mas matraca quem usava eram leprosos quando iam se deslocar. Ela ouve o barulho de matraca e uma voz surda que gritava, saiam da frente, saiam do caminho do vento. Morféia, como chamavam a lepra na época. Saiam do caminho do vento, ela, lógico, como todo mundo, né, ia correr, mas lembrou-se dele, de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? E ela ficou. Quando eles se aproximaram, ela fez a recepção a eles. De onde vens? Quem sois? Que querem aqui? Nós somos da longínqua Síria. Estamos jornadeando há muitos dias. Viemos em busca de um rabi galileu que ouvimos falar sobre ele. Um Jesus de Nazaré. Dizem que ele limpa a lepra, que ele cura as pessoas, que ele diz coisas que melhoram o ânimo de qualquer criatura. Onde está ele? Onde? Eles mataram a Jesus. Eles o mataram. Um desânimo se abate sobre aquelas criaturas, cansadas, doentes, alguns já em decomposição pela lepra. Aí diz o líder do grupo, mas então nós não vamos obter cura nenhuma. Nós não vamos conseguir ver essa criatura, nós não vamos conseguir ouvir as coisas que ele dizia. Mas de que falava ele, afinal, minha irmã? E Maria de Magdala começa a falar sobre Jesus para eles. Fala sobre as bem-aventuranças e fala. Amanhã já ia pela metade, quando a polícia vem, expulsa eles ali, eles não podiam ficar ali. Era junto da cidade, na beira do lago. Eles foram embora e ela ficou sozinha de novo. Quando eles estavam na curva lá da praia, já estavam sumindo, a menininha, que era a última da curva, vira para ela e acena para ela. Ela deu-se conta. São os meus novos amigos. Ei, esperem por mim! Saiu correndo atrás deles. Jornadearam por 15 dias. 15 dias depois, então, chega em Jerusalém, no Vale dos Leprosos, no Vale dos Imundos, como era chamado, mais um grupo para ali viver. E no meio deles, aquela belíssima mulher saudável, atendendo a todos, cuidando de um, cuidando de outro, e todos os dias, à tardinha, ela subia na elevação do terreno, numa pedra, e começava a falar de Jesus para aquela gente. E falava para todos. E o tempo foi passando, muitos anos se passaram. Um dia ela está se banhando na cachoeira e começa a notar umas pigmentações vermelhas pelo corpo e ela se dá conta. Ela estava com a doença dos seus amigos. Mas era óbvio, ela vivia no meio deles. Não se abalou.
continuou fazendo a mesma coisa que fazia. A única diferença é que naquele dia, à tardinha, quando ela subiu na elevação para falar para eles, ela começou dizendo: nós os leprosos, e continuou seu trabalho. Ficou 20 anos junto deles. Mas 20 anos depois, muito doente, já sem condições de cuidar de ninguém, ela começou a pensar mais na sua vida, a lembrar-se dos tempos de Jesus, que ela falava tanto, mas ela quase não pensava em si, porque ela tinha tanta coisa para fazer. Ela começou a lembrar de Maria de Nazaré, fazia tantos anos que não havia, ela tinha tanta saudade da Mãe Santíssima da humanidade. Ficou sabendo que Maria morava com João em Éfeso, era longe dali, mas resolveu que ia visitá-la. Mesmo que seja a última coisa que eu faço na minha vida, eu vou ver a Mãe Santíssima da humanidade. Se despediu dos seus chorosos amigos e foi. Andava durante a noite, porque o sol daquela região é inclemente, o corpo dela não ia aguentar. Então, durante o dia, ficava à sombra de uma árvore, criaturas jogavam algum alimento de longe, que era prática da época, até que, porque aquelas criaturas, para ir adiante, né? Para morrer longe, porque se morre ali tinha que dar o jeito, eram leprosos, ninguém queria chegar perto, então ela foi indo. Quando estava às portas da cidade, o seu corpo frágil, muito debilitado, não aguentou mais e ela caiu ali. E ficou chamando por João, por Maria de Nazaré. João, avisado por alguém, vai lá ver quem que o chama, e vê naquele corpo em adiantado estado de decomposição, ainda reconhece a outrora bela mulher. Junta em seus braços, leva para sua casa, coloca sobre uma cama, e ali Maria de Nazaré cuida dela por 2 dias e 3 noites. Quando, no fim da 3ª noite, ela dá seu último suspiro, sente que mãos invisíveis a recolhem, e ela sai livre daquele escafandro que não tinha mais condições de nada, e sente que é transportada e é largada na praia, onde tantas vezes ouvia o Rabi Galileu falando sobre o povo, sobre as massas, sobre as criaturas. E ela fica ali, começa a olhar para o mar, e vê sobre as ondas uma luz belíssima que se aproxima. Ela fica observando aquela luz, é Jesus. Mestre, oh Maria, eu disse que vinha te buscar, eis-me aqui, mestrezinho. E ela desmaia nos braços de Jesus. Contam a lenda que naquela noite, um astrólogo persa, observando os céus, vê passar uma novíssima, mas não era uma estrela. Era Maria de Magdala adentrando-se ao reino dos céus. Recuperou-se. Recuperou-se de todas aquelas coisas equivocadas que ela tinha escolhido fazer. Mas ela recuperou-se como? Orando a Deus. Certamente que ela orava a Deus, orava a Jesus, orava sei lá para quem. Lógico que ela orava. Mas não foi isso que fez ela galgar o reino dos céus. Foi a ação que ela teve para com as criaturas. Obviamente que Maria de Magdala era, na época, um espírito mais evoluído do que nós, porque fazer o que ela fez não é para qualquer um. Mas todos nós temos condições de fazer alguma coisa por alguém. Todos. E só vamos ser felizes o dia que nós nos propusermos a agir em favor das criaturas para que aliviemos as dores das criaturas. Porque a nossa infelicidade está toda calcada em cima das escolhas anteriores que nós fizemos com relação às criaturas e que não foram boas. A caridade apaga a multidão de pecados. Nós precisamos descobrir o que quer dizer essa frase. Nós não somos Chico Xavier, não somos a Maria de Magdala, não somos a Madre Teresa de Calcutá, que é a mesma Maria de Magdala, vê até com os dedinhos tortinhos para se identificar com a lepra. Eles continuam voltando aí para nos ajudar. Nós nunca estamos sós. O próprio Jesus disse, eu nunca vos deixarei sós. Então não há motivo de nós nos queixarmos, de nós fugirmos das responsabilidades que nós temos, que nós assumimos antes de reencarnar. Que nós não sabemos qual é exatamente.
Mas é agir no bem. Em qual a tarefa? Isso não é importante. Agir no bem. Fazer ao nosso próximo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, se nós estivéssemos no lugar dele. Uma criatura que está tumultuada pelas vicissitudes da vida, ela precisa de alguém para ouvir. A criatura que está com seus centros de forças desequilibrados, ela precisa reequilibrá-los através de um passe de alguém saudável. Não de fumante nem de alcoólatra. De alguém saudável. E quantos de nós podemos fazer isso? E quantos de nós fazemos? Fica para os nossos pensares. Essa criatura, o amigo incomparável de nós criaturas terrenas, o que ele vem nos trazer e está nos enviando de novo através da terceira revelação de Deus às criaturas humanas. Nós estamos vivenciando a terceira revelação de Deus, que é a doutrina deles, dos Espíritos. A primeira revelação nós fizemos o que mesmo dela? Sei lá. A segunda, a gente aproveitou? Também não. E a terceira, será que nós vamos aproveitar? Fica ao gosto de cada um. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.